Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A PEC determina que os 2 turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados agora nos dias 15 e 29 de novembro. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara, agora gravado especialmente em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigado você, Fernando. Agora nós aqui por via remota, né? Mas eu acho que foi uma emenda constitucional importante que nós aprovamos, primeiro porque impediu aquela ideia de prorrogar mandatos. Não era correto que você, em nome da pandemia, fraudasse a decisão popular de realizar as eleições a cada 4 anos. Então, havia um movimento para prorrogar mandatos, jogar as eleições para coincidirem com as eleições de 2022, e isso foi amplamente esquecido, digamos assim. Então, nós temos uma eleição em novembro, em alguns municípios, excepcionalmente, se a pandemia estiver muito ativa, o TSE pode tomar a decisão de adiar, mas nunca passando do mês de dezembro, ou seja, os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras eleitos tomarão posse em 1º de janeiro de 2021. Deputado, esse tema que o senhor tocou, não houve um destaque que passou essa competência do adiamento das eleições depois de 29 de novembro para as cidades que estiverem com a pandemia elevada para o Congresso Nacional? Sim, mas sempre em comum acordo com o TSE também, que é quem fiscaliza nacionalmente as eleições, e os TRS. Agora, a outra coisa importante são os prazos. Tudo aquilo que já tinha vencido antes da PEC não muda mais, ou seja, a filiação partidária, a tal da janela que os prefeitos e vereadores poderiam trocar de partido nesse período sem perder os mandatos, isso já foi. O que não tinha sido aprovado até então, os prazos foram prorrogados. Por exemplo, uma coisa que eu acho que interessa muita gente, aqueles servidores públicos comissionados, que exercem algum cargo público comissionado, teriam que se desincompatibilizar até 4 de julho. Por isso, a votação da PEC antes desse período. Então, doravante, servidores públicos comissionados terão que se desincompatibilizar até 14 de agosto. É 15 de agosto, mas como 15 de agosto acho que cai num sábado, no domingo, é até 14 de agosto. Também, pessoas como você, trabalhadores de TV, de rádio, que fazem representação, se quiserem se candidatar, terão que, ou que já terão seus registros, terão que deixar os programas até 11 de agosto. Perfeito. Então, o senhor está falando que as datas de registro das candidaturas foram prorrogadas até 11 de agosto. Como é que fica a data do início? Não, as datas de registro não. Os apresentadores de rádio e TV. Sim. As convenções partidárias terão que se realizar de 31 de agosto até 16 de setembro. Tá? Houve alteração também na data de início da propaganda eleitoral gratuita? Como é que ficou essa questão? Sim. Não, o início da campanha de pedir voto, ir para a rua, distribuir panfleto, foi adiado para o início 26 de setembro. E a propaganda de rádio e TV até 35 dias antes da data do primeiro turno. Essa eleição, deputado, essa prorrogação, ela teve uma característica bem peculiar, né? Foi uma discussão ampla entre Câmara, Senado, infectologistas, especialistas em direito eleitoral.
Não se teve na história do Brasil uma conversa tão ampla para definir a prorrogação de uma eleição. Isso é inédito, né? Exatamente. Dessa vez, a discussão se iniciou pelo Senado, sempre em conjunto com a presidência do TSE, especialistas, infectologistas. Foi uma consulta muito ampla que resultou, então, na fixação dessas duas datas. Houve um encurtamento entre o primeiro e o segundo turno. Normalmente são 3 semanas, agora são 2 semanas entre o primeiro e o segundo turno. E também, como é que eu diria, mudanças nas prestações de contas também, embora uma data que também não mudou, a data da diplomação. Os eleitos serão diplomados no dia 18 de dezembro. Há ainda um debate em curso, viu, Fernando? Que eu não sei qual vai ser a decisão, foi aberta pelo ministro Barroso, que é o presidente do TSE. Assim como existem os 30% do fundo eleitoral destinado para as campanhas de mulheres, há um debate, não sei se vai prosperar, teria que ser também discutido na Câmara e no Senado, que é a possibilidade de se fixarem cotas financeiras também para as candidaturas de negros e negras. É uma discussão que está em aberto. Os movimentos negros do país, inclusive impulsionados agora também pela campanha forte contra o racismo que perdura na sociedade brasileira, estimulada também pelo que aconteceu nos Estados Unidos, esse debate eu acho que vai tomar curso agora no segundo semestre. Deputado, existe alguma proposta tramitando aqui na Câmara a respeito da segurança sanitária para dar melhores condições sanitárias para a realização das eleições? O senhor acha que isso vai à votação rápido? Não, eu acho que talvez são normas que talvez o TSE tenha que decidir. Por exemplo, vai aumentar o número de urnas, vai aumentar o número de locais de votação para não juntar muita gente, vai ter horário especial para os idosos que são mais vulneráveis à pandemia, enfim. Eu acho que não, a data da eleição, como sempre, é o TSE que decide número de urnas, fiscalização e tal. Eu acho que isso terá que ficar a cargo do TSE, embora também tanto a Câmara como o Senado, as bancadas serão consultadas provavelmente pelo TSE a respeito disso também. Mas seria importante que houvesse normas, por exemplo, a biometria. Talvez a biometria não vá prevalecer, mas aí você vai ter que ter um esquema especial também para esterilizar as canetas. Então, tem uma série de detalhes sanitários, vamos dizer assim, como você mencionou, que terão que ser acertados de hoje até o início das eleições, né? Perfeito. Deputado, para fechar, essa prorrogação de 40 dias, ela efetivamente resolve ou na situação na qual o Brasil se encontra, esses 40 dias não fariam muita diferença para a população? Isso vai depender muito também do governo federal mudar a sua política. É preciso que haja mais recurso para os municípios, é preciso que o isolamento social seja levado a sério. Não pode ser o próprio presidente da República estimular a ida das pessoas sem máscara. Essa história agora dele ter vetado, espero que a Câmara e o Senado derrubem, vetar o uso de máscaras em locais fechados, significa que no dia da eleição as pessoas vão poder votar sem máscara. É um absurdo, né? Então, muito vai depender disso, do combate que se faça à pandemia, para que até as eleições a gente possa estar, pelo menos, livre desse vírus ou com um risco bastante reduzido para que as pessoas possam votar. Ok. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a você, Fernando, e a TV Câmara. Cuidem-se, hein? Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, sobre o adiamento das eleições municipais.
Se você quiser assistir a este ou a outro dos nossos programas, é só acessar as páginas da Câmara no Facebook, no YouTube ou no Twitter. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.